Olá pessoal, bem-vindos ao quarto bloco da nossa aula sobre Direito Civil Constitucional do nosso curso de pós-graduação online em Direito Contratual da Estácio em parceria tecnológica com o SESC. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho e tenho a enorme satisfação de coordenar esse curso e também de ministrar essa aula. No bloco anterior, eu trabalhei com vocês, na parte final, a questão da elaboração do Código Civil de 2002. E reconheci que o Código Civil de 2002 não é um colosso tão monumental do ponto de vista da técnica legislativa como o anterior Código Civil de 16. Mas é o nosso código. E ele tem uma vantagem. Ele tem uma característica que nos é bastante útil, interessante, pertinente ao tema da nossa aula, que é o seu caráter principiológico. Talvez o fato de ter sido sistematizado, né, como presidente da comissão, por um justo filósofo, fez com que se buscasse no corpo do texto do Código Civil, daquilo que veio a se tornar o Código Civil, a existência de princípios, lembre, valores esculpidos à norma, princípios norteadores do Código Civil. Note que essa sistematização desses princípios norteadores parte do próprio Miguel Reale, e isso era enunciado de forma expressa, né, de forma que ele mencionava, olha, o Código Civil é a constituição da vida privada e ele deve ser regido por três princípios fundamentais que nós vamos trabalhar aqui nessas aulas, nesse bloco até o final da nossa aula de hoje. Que princípios são esses? Vamos enunciar? O primeiro princípio é o princípio da eticidade. O Código Civil de 2002 tem uma preocupação quase paranoica com o tema da boa-fé, com a ideia da boa-fé, o princípio da boa-fé, não somente a boa-fé subjetiva, que não é princípio, mas sim consciência, né, como existe e sempre foi muito importante no direito civil, na base dos direitos reais, mas a boa-fé como princípio, a boa-fé como um preceito, um valor que é esculpido à norma. E isso, em especial para nós, no campo do direito contratual, é evidente no artigo 422 do Código Civil. É um dispositivo que os senhores têm que ter sempre em mente na atuação no campo do direito contratual. O artigo 422 fala: os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. A ideia de boa-fé como um princípio diretriz do Código e do direito contratual, tema da nossa pós-graduação online. Mas não somente a eticidade, mas também a socialidade, a quem prefira chamar sociabilidade. A socialidade, uma preocupação extrema com a função social de institutos jurídicos. Aqui, meus amigos, é algo que vale a pena registrar, até mesmo para tentar não calar, porque elas nunca se calam, mas pelo menos ter um benefício de não se influenciar pelas chamadas trombetas do apocalipse. Por quê? Porque eu lembro quando veio a Constituição de 88 e consagrou a ideia da função social da propriedade, as pessoas diziam, isso aí é coisa de comunista, né? E isso, a função social da propriedade está na Constituição, está no Código, e o Código trouxe também uma função social do contrato, e com frequência os senhores vão ver na nossa pós-graduação, dentro de uma ideia de funcionalização de institutos jurídicos, falar de função social da empresa, falar de função social da família, função social da responsabilidade civil. O que não vai faltar são hipóteses em que teremos uma atuação de uma função social. Essa ideia de função social está presente em todo o Código Civil também.
não somente da propriedade. A gente pode pensar na propriedade no artigo 1228, quando fala sobre essa atuação de uma função social também, mas no contrato de forma expressa no artigo 421. Ele fala lá: a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Ou seja, o contrato não deve ser interpretado mais restritivamente em relação aos sujeitos, mas também nos seus reflexos ambientais, trabalhistas, consumeristas e tudo mais. Além disso, há um terceiro princípio que não pode ser desprezado, que é o princípio da operacionalidade, também chamados por muitos de operabilidade. O que é isso? É uma técnica própria e muito característica do Código Civil de 2002, que é a técnica das cláusulas gerais, das cláusulas abertas, dos conceitos jurídicos indeterminados. É sobre essa técnica que eu quero falar agora, né? Vou começar sobre isso. Por quê? Porque ela é muito própria e muito importante para nós que vamos fazer uma pós-graduação em direito contratual. É preciso compreender o que são as cláusulas gerais. Aqui é preciso entender as diferenças de técnicas legislativas e a importância do equilíbrio do seu uso na elaboração de diplomas normativos. Por quê? Porque vamos diferenciar cláusulas gerais de tipificações casuísticas ou técnicas de regulamentação por fato de espécie. Quando você imagina que só há uma única forma ou um único modelo a ser adotado para aplicação, você muitas vezes está nessa tipificação casuística. A cláusula geral, ela é propositalmente aberta, né? E é preciso compreender a necessidade do recurso a essa técnica, porque há um elemento moral e histórico, né? Porque quando nós compreendemos a ideia de uma cláusula geral, né, nós temos ali um reconhecimento de uma necessidade, eu diria mais, de uma imperatividade da atribuição ao magistrado de uma maior possibilidade de adaptar a norma aos fatos, né? Isso aqui é que é importante, porque quando a gente começa a compreender que a cláusula geral, ela abre o sistema ou o sistema normativo para uma interpretação mais ampla. E isso gera uma atualização dos preceitos legais. Eu costumo dizer que o Código Civil de 2002, e aí é um exercício de um dom de profecia que eu não tenho, né? Mas eu costumo dizer que o Código Civil de 2002 será o nosso último Código Civil. Não porque não vão fazer um outro ou não haverá necessidade, não. Mas o fato de ele estar tão recheado, né, tão impregnado de cláusulas gerais, ele permite uma atualização online, né? Quando eu vejo, por exemplo, o parágrafo 1 do artigo 927, né, havendo aquela possibilidade de excluir o elemento culpa quando tivermos ali um ônus excessivo, né? São situações que quando a gente pensa que as pessoas dizem lá que é a responsabilidade civil pela atividade de risco. Não, é pelo um risco da atividade, né? Que é um conceito aberto que vai ter que ser contextualizado para poder ser aplicado no caso concreto, né? É aquela coisa, texto sem contexto vira pretexto. A gente precisa efetivamente compreender isso. E para quem tem algum complexo de vira-lata, né, é preciso entender que isso não é um privilégio, uma característica tupiniquim. O próprio artigo 242 do BGB, do Código Civil Alemão, expressamente diz que o devedor deve cumprir a prestação tal como exige a boa-fé, com consideração pelos costumes do tráfego jurídico, ou seja, abrindo o sistema para verificação no âmbito da validade de determinadas regras. Aqui, amigos, é preciso, portanto, compreender as cláusulas gerais como ideias tipo ou valores
tipo largamente consensuais. A expressão não é minha, mas da professora Judite Martins Costa, né? Elas são normas de tessitura fluida que permitem ao magistrado, diante do caso concreto, realizar o direito observando a realidade valorativa e histórica. O que é uma atividade com risco acentuado? Não é um conceito ontológico, não é um conceito fechado, é um conceito que o magistrado vai verificar no caso concreto, verificando contextos. Ou seja, essa ideia de que você só vai se limitar às alegações das partes é apenas do ponto de vista processual. Você tem que estar ligado ao mundo para poder decidir efetivamente sobre essa questão. Agora, aqui vale a pena fazer uma análise, né, e há alguma controvérsia da relação entre cláusula geral e conceito indeterminado, né? O ministro Eros Roberto Grau, né, ele escreve sobre conceitos indeterminados, chamando-os de signos de segundo grau, né? Como o conceito é uma soma de ideias, para ele o adequado seria falar em termos indeterminados de conceitos. Já Celso Antônio Bandeira de Mello, né, diz que a imprecisão reside no próprio conceito, né, não na palavra. Logo, conceito indeterminado é a expressão adequada e é a que se admitiu com mais frequência no nosso ordenamento, né? Já a professora Judite Martins Costa, ela faz uma relação distinta entre cláusula geral e conceito indeterminado. Por quê? Conceito indeterminado para ela é a aplicação de um tipo. Já a cláusula geral é uma atividade intelectiva mais complexa, né? Porque o enunciado, ao invés de traçar pontualmente as hipóteses e as suas consequências, é desenhado como uma vaga moldura, permitindo pela vagueza semântica a incorporação de princípios, diretrizes e máximas de conduta. Então, como é que explica isso? Confesso aos amigos que a expressão conceito jurídico indeterminado, na linha de Celso Antônio Bandeira de Mello, parece-me a expressão mais adequada, né? Que ela vai se manifestar através de uma cláusula geral, né? E aí nós temos que entender como é que são essas cláusulas gerais no Código Civil de 2002. Primeiro, a gente pode ver com normas completas, com a particularidade de aplicação em inúmeros casos, ou normas parcialmente em branco, que existem referência a elementos extrajurídicos, costumes ou algo do gênero. Realmente é verificar, no caso concreto, o que é essa cláusula que vai ser colmatada de acordo com as circunstâncias. E por isso a importância da argumentação. O ônus argumentativo é muito maior no campo das cláusulas gerais e nos conceitos jurídicos indeterminados. O Código está repleto deles. E me permita, ampliando os horizontes, trazendo a minha atuação como magistrado trabalhista, eu voltei, o direito civil é meu primeiro amor, né? Eu voltei a ele no final do século XX, no início do século XXI, lancei meu livro com o Pablo em 2002, junto com o próprio Código. E o que eu costumo dizer aos amigos sobre esse tema, né? Ter medo de conceitos determinados significa alguém que nunca viveu na área trabalhista, por exemplo. A CLT, que é de 1943, está repleta de conceitos determinados. O que é abandono de emprego? O que é incontinência de conduta? O que é mau procedimento? Isso vai variar de acordo com o contexto das relações, o contexto histórico, o contexto espacial, né? Eu costumo dizer, quando dou aula de direito de trabalho, né, que incontinência de conduta já serviu para masturbação no ambiente de trabalho e hoje serve para o assédio sexual sem precisar mudar uma palavra. Ou seja, discussões, né, sobre determinados elementos que são amplos o suficiente permitem,
né, permitem, num caso concreto, dar uma resposta sem haver uma necessidade de um tipo. Porque o trabalhar com a previsão normativa casuística significa uma delimitação que é própria do direito penal, porque nós estamos pensando em liberdade em sentido amplo, né? Quando nós pensamos em patrimônio, relações puramente patrimoniais, ter um grau de flexibilidade é extremamente importante. E isso, no campo das relações de trabalho, é algo assentado há anos, né? Então, quando eu comecei a atuar no direito civil profissionalmente como professor, né, já aí no final da década de 90, início agora deste século, né, eu dizia, para que ter medo, né? Não há necessidade de ter medo, por quê? Porque nós estamos lá com a CLT naquela época há quase 60 anos e não tínhamos problema com isso, né? Então, é uma situação muito equivalente ao campo do direito do trabalho para o direito civil. Feitas essas considerações sobre as cláusulas gerais, vamos falar um pouco sobre função social, né? A função social do contrato. O que é a ideia de função na teoria do direito? É uma situação jurídica em que um determinado sujeito detém um plexo de poderes que devem ser destinados a satisfazer ao interesse alheio e não ao interesse próprio. Essa concepção de função, há um livro da Estrutura Função, que é um livro fundamental, dá uma pausa aqui, bota aí no Google da Estrutura Função, é um livro que vale a pena ler para compreender esse sentido de funcionalização, né, de institutos jurídicos. Digo com liberdade, professores aqui do curso, que foram meus orientandos no mestrado, né, por exemplo, o professor Luciano Figueiredo, né, é um talento, um jovem, ele trabalhou comigo função social de patentes de medicamentos, né? É o próprio professor Salomão Rezedar, né, o filho, ele trabalhou a função social da responsabilidade civil, quando trabalhou os punitive damages, né, a chamada a ideia de uma função social do dano moral, esse tipo de coisa, foi trabalhado com ele. O próprio professor Roberto Figueiredo, também no mestrado, ele trabalhou toda uma sistematização principiológica da união estável, mas também com aspectos funcionais. Então, há um interesse. O professor João Glicério, aqui do curso, também que dá aula aqui conosco, né, é um especialista em direito empresarial. A dissertação de mestrado dele, também sob minha orientação, trabalhou sobre função social da empresa. Note quantos temas maravilhosos para a sua monografia de final de curso, né, os senhores podem ter inspirado nos seus próprios professores e inspirado nessa aula, que é uma aula mais complexa de se dar, não é uma aula fácil de dar, mas ela exige um conhecimento de teoria geral do direito que é fundamental para uma aula inaugural, né? Então, a gente precisa, depois de fazer essas considerações, buscar uma delimitação conceitual, né? Você tem, para pensar em função social do contrato, um nível intrínseco, em que o contrato é visto como uma relação jurídica entre as partes negociais, impondo-se um respeito à lealdade negocial e à boa-fé objetiva, na busca de quê? De uma equivalência material entre os contratantes. O que é isso? Há quem chame equivalência material até de um princípio próprio da teoria geral dos contratos. Eu menciono isso no meu livro com o Pablo, o professor Paulo Luiz Neto Lobo tem texto sobre isso, já participei de banca sobre isso, é um excelente tema, né? Quando ele fala de uma equação econômica do contrato, note que quando você vai falar mais à frente, né, com outras aulas aqui sobre cláusula rebus sic stantibus, na verdade é justamente por uma função econômica do contrato que gera uma equação econômica que, se modificada,
pode ensejar a extinção ou a rediscussão, a revisão contratual. Note que essa função está lá num nível intrínseco, mas também num nível extrínseco. Ou seja, o contrato não somente na análise dele mesmo, dos sujeitos contratuais, da sua finalidade, da equação da equivalência material dos contratantes, mas também em relação à coletividade, o aspecto do pacto eficacial. A gente fala de função social do contrato quando a gente fala nas repercussões ambientais, nas repercussões trabalhistas, nas repercussões consumeristas, nas repercussões morais. Note, estou agora o juiz do trabalho falando de novo aqui, quando você fala em determinadas lojas ou determinadas empresas que foram identificadas como trabalho escravo, e isso fica incrustado na sua imagem como uma empresa que não cumpre a sua função social e eventualmente pode ser boicotada. Olha como isso acaba trazendo reflexões interessantíssimas para a nossa pós e aspectos que podem ser objeto das suas monografias de final de curso, meus amigos. Isso aqui é importantíssimo. E é preciso entender que o fato do Código Civil de 2002 expressamente ter falado sobre uma função social do contrato é sintomático. A gente tem que fazer a análise da omissão legislativa do Código Civil 16 como um reflexo da ideologia dominante, quando nós falamos que o Código Civil 16 era um código estritamente patrimonialista. Isso fica evidente porque se você só pensa na relação contratual como um todo e no elemento puramente econômico, significa que você desprezaria a função econômica, porque aí, neste ponto, o contrato é um instrumento de opressão e não de libertação ou de manifestação da liberdade de seus contratantes. Ou seja, aquela lógica de que o contrato é a forma de deixar amarrado a parte contrária é próprio da ideologia do Código Civil de 16. O fato do Código Civil de 2002 ter esculpido a socialidade como um princípio e termos a função social do contrato como um elemento é perceber que eu não posso ficar amarrado a um contrato que fulmina a minha capacidade econômica ou lesa terceiros. Pensar no elemento intrínseco e no elemento extrínseco. E isto é fundamental na mudança de paradigma interpretativo dos contratos do Código Civil de 16 para o Código Civil de 2002. Isto é fundamental que seja entendido, senão não dá para seguir na pós. É preciso compreender isso. Até mesmo para, tendo primeiro aplaudido o código, falar que ele foi imperfeito. Porque a previsão de função social está lá no artigo 421, mas ela foi feita, ela precisava ser melhor trabalhada. Por quê? Porque está lá no 421. Vamos lá de novo? A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Há um critério finalístico, teleológico, em razão. Ou seja, toda atividade negocial encontra a sua razão de ser na sua função social. Isto é fundamental. É preciso, não é à toa que o Código Civil de 2002 é um código causalista. Compare o Código Civil de 2002 com o Código Civil 16. A causa, o motivo determinante é a hipótese de nulidade no Código Civil de 2002. Não tinha nada disso no Código Civil 16. Então é um elemento diferencial justamente porque a função social é uma das finalidades de se contratar. Mas não somente ela. Há um critério limitativo. A liberdade negocial encontra limites no interesse social. A liberdade negocial, a liberdade contratual encontra limites no interesse social.
a ideia do abuso de direito. Né? Então, cláusulas leoninas, danos ambientais, danos à segurança do trabalho, não é pagando bem quem mal tem, não é tô pagando, eu mando, não, não é isso. É uma compreensão efetiva de um sistema que se autolimita, não porque ele quer se detonar, não, porque ele quer preservar o aspecto social. Nos próximos 2 blocos, nós vamos trabalhar profundamente o mais importante princípio contratual, que é a boa-fé objetiva. A gente se encontra daqui a pouco.